Peãozada, pauta quente na obra. Vocês devem se lembrar do caso do goleiro Bruno. Goleiro Bruno, Elisa Samúdio. Esse caso, Murilo, já faz aí 16 anos, né? Foi em 2010 que aconteceu. O Bruno, ele foi condenado em 2013, 12, 13, pelo assassinato da Elisa Samúdio, ocultação de cadáveres, sequestro. Acabou sendo um caso muito emblemático porque, eu não sei se foi o primeiro, tá? Mas foi um dos casos, assim, em que um cara foi condenado sem que encontrassem o corpo de Elisa Samúdio. E toda a treta que gira até então, Murilo, é de que o Bruno, ele foi meio que usado como bucha de canhão pela galera que matou a Elisa Samúdio. Isso, Murilo, de toda maneira, tira, ele é um inocente, coisa e tal? Não, porque ele sabia que isso ia acontecer, o que poderia acontecer, certo? Só que ele acabou meio que assumindo a culpa, porque senão eu acho que talvez poderia dar ruim pra ele. Ele fala aqui, Marcelo, que já tinha falado antes, vai falar nesse podcast de novo. Ele fala que não pode falar tudo que sabe, Marcelo, porque envolve facção, envolve outros nomes. E aí é muito louco você pensar, né, mano? Que um goleiro tá envolvido com facção, né? Ah, cara, mas isso daí é bem comum, viu, mano? Ainda mais Rio de Janeiro ainda, né? Ele era goleiro do Flamengo. Você vê, por exemplo, não tem foto do Imperador lá com o negócio do CV? Essa aqui, essa aqui é um clássico. É um clássico, Murilo. Aqui, ó. O Adriano, né? Tá vendo? Ali, fazendo CV, tá vendo? Tanto, Murilo, tanto que esses dias deram um golpe lá na mãe do Adriano, os caras falaram, mano, esse cara é louco, hein? Esse cara é louco. E aí conseguiram recuperar rapidinho. E eu acho que esse caso da Elisa Samúdio, Marcelo, vira e mexe, ele aparece de novo, inclusive apareceu aquele negócio do passaporte há esses tempos, né? Pelo fato de nunca ter encontrado o corpo. Sempre tem esse mistério. E o Bruno falou, acho que foi a primeira vez, Marcelo, que ele falou um pouquinho em relação ao corpo da Elisa. Uhum. Ele falou aqui, foi nesse podcast aqui, Peãozada, é por isso que a gente tá trazendo esse caso aqui novamente, né? Porque ele falou aqui, ó, Rodrigo Mandarini, tá? É o Geral Pod, é um podcast com 50 mil inscritos, tá? Vou deixar o link da entrevista completa para vocês assistirem depois, mas foi um bate-papo de 2 horas, um trechinho aqui que a gente vai assistir. Ele fala mais abertamente sobre o caso, que até então, Murilo, quando o Bruno falava alguma coisa, era só tipo assim, ó, eu não posso falar. Uma hora vai saber a verdade, uma hora o Bruninho vai saber, uma hora não sei o quê. Só sabonetava. E aqui, ele ainda sabonetou, mas eu acho que ele entrou um pouquinho mais no assunto. E aí eu já estava começando a dar início na negociação no Flamengo e foi interrompida pelo tudo que aconteceu, todo mundo já sabe. O que tudo aconteceu? Tudo aconteceu. A situação com a Elisa e tal, com as confusões que deu. Esse relacionamento, existia um relacionamento? Entre quem? Você Entre eu e quem? e a Elisa? Não. Nunca teve Não relacionamento? teve relacionamento. De jeito Porque nenhum. esse Não, papo que... calma aí, não tinha um relacionamento de namoro e tal, mas teve um relacionamento porque ele teve um filho com ela, né? Ah, não, mas a pergunta foi em relação nesse sentido, né, Marcelo? Relacionamento de namoro, isso. Agora, o que o Bruno fala foi que os dois estavam ali, aconteceu, rolou e pronto, acabou ali. ex-namorada, nunca aconteceu. Não, cara, eu não tô aqui para denegrir a imagem de ninguém. Mas, se você falar para esse Bruno, você teve um caso com a Elisa? Você teve um relacionamento de... Um romance ficante? Não, tá? Não. Eu tive o seguinte... Festa na casa do Paulo Vitor. O Paulo Vitor falou assim, estava estreando o apartamento dele. Ele falou assim que ia fazer uma festa lá, que tava umas meninas lá, que ele queria muito que eu participasse dessa festa. Certo? Certo. Eu estava 3 dias no hospital com a Ingrid. Eu saio desse hospital... Quem que é Ingrid? A Ingrid hoje tá casada com ele ainda, Marcelo. Então ele deu uma pulada de cerca ali. Foi. Ela perdoou, né? Nada de novo também, né? Nada de novo também, né, Murilo? Jogador pulando cerca, nada de novo. Vou para casa, estou descansando, o Paulo Vitor me liga. Bruno, vem para cá, vem para cá. Eu falei, cara, eu não vou. Eu tô cansado. Pô, ele vem para cá, você toma uma cervejinha, depois você vai embora, mas vem para cá, eu sou muito grato e tal, tô fazendo uma festa, minha de São Paulo, vem para cá. Eu falei, cara, não vou. Ele não satisfeito, ele sai da casa dele e vai lá em casa. Então me empresta o cooler. Eu falei, o cooler tá aí. Eu falei, cara, vamos lá, não faz essa desfeita comigo, não. Aí eu falei, pô, Paulo, então vou lá tomar uma cerveja, então. Vou lá tomar uma cervejinha contigo e tal, e vou embora. Então, nessa festa, acontece uma situação, tal, homens e mulheres e tal, camisinha estoura, e aí... Murilo, vamos ser sincero aqui, estoura a camisinha, velho. Ele foi no pelo mesmo, mano. Parece mesmo, camisinha estoura. Ô, Kid Bengala aí. O relacionamento com a Elisa termina aí. Foi nesse dia, dei pra ela a pílula do dia seguinte, ela tomou na minha frente e termina aí. E acabou.
Foi só esse dia? Só esse dia. 3 meses depois, ela apareceu, falou que estava grávida, que o filho era meu. E é isso aí. Aí começa uma história. Aí sim, começa uma história. Começa uma história de negociações, de acordos. E aí começa todo gera um problema, um desgaste. Eu pedi para ela não expor essa situação na mídia, porque, poxa, eu não queria que na época, né? Não queria que a Ingrid soubesse. Claro. Para não expor a Ingrid, que eu ia preparar, que eu ia conversar com a Ingrid sobre o que estava acontecendo. E aí começa toda a história. A primeira coisa que ela fez foi sair na mídia. Né? Eu acho que naquela época vai estar num programa A Tarde é Sua, né? Um programa sensacionalista. E aí começa os problemas. Mas a Elisa, salvo engano aqui, ela saiu da mídia porque ela já estava um pouco apreensiva ali com as coisas que estavam acontecendo, né? Ela, inclusive, relatava ali certas ameaças, né? Isso é o que ela falava, tá? Se acontecia mesmo ou não, mas é o que ela falava. E é por isso que ela acabou vindo pra mídia, até como uma maneira, Murilo, de proteção. Porque esse caso tem a repercussão que tem, justamente porque ela estava já na mídia, já falando as paradas, e aí ela, de repente, some, entendeu? Morre, né? Nada na minha vida. Aí, tipo assim, começa... A minha vida vira realmente no Rio de Janeiro, vira de cabeça para baixo. A tua cabeça mexeu? Mexeu em tudo. Te porque, afetou cara, como? Tudo. Todo sentido. Eu já não estava bem, já não estava feliz no clube que eu amava, o lugar que eu me sentia bem. Eu já não tinha mais aquele mesmo espaço, eu já não tinha pessoas que eu gostaria que ficasse do meu lado em momentos assim, para poder me dar uma boa ideia. E aí eu descobri algumas coisas do meu ex-empresário também, que é um baita cara e tal, mas naquela época lá eu descobri algumas coisas que o próprio segurança trouxe para mim, que trabalha para ele hoje, que é o Marcelão, trabalhava com o Eduardo, trouxe algumas informações para mim. Tanto é que eu deixo de assinar, eu quase assinei, né, a procuração por Carlos Leite. Eu ia largar o Uran para fechar com o Carlos Leite, devido às informações que o Marcelo tinha trazido para mim, picuinha e tal. Então eu estava meio... Cabeça não estava boa. Não, estava perdidaço. Eu tinha apenas 23 para 24 anos, né? Um garoto com uma baita de uma responsabilidade na mão. Então, muito problema, pressão. De repente, a pressão dentro de campo, eu conseguia segurar. Mas a pressão fora de campo, onde que eu poderia ficar um pouco com a minha cabeça tranquila, eu já não tinha tanta segurança assim. Né? Eu já deixava na mão de outras pessoas. Resolve isso aí. Faz isso para mim. Não. Eu já não quero mais... Não, cara, olha, chegou um ponto que eu não tinha mais diálogo com a Elisa. Quem tomava conta das minhas coisas era o Macarrão, que ele fazia tudo pra mim, né? Essa frase foi... O Macarrão foi outro também, né? Que foi preso também, né? Essa frase que você disse aí agora, o resolve aí, você acha que foi o estopim? Cara, não. A situação que aconteceu, Mandarim... Isso que é foda, né, Murilo? Ele fala, resolve aí o Macarrão, ou qualquer outro ali que tenha feito alguma coisa, levou, né, deixa eu resolver aqui. E resolveu desse jeito, né, mano? Matando a mulher, né? Por fim, só fudeu tudo mais ainda. É engraçado, né, mano? Se não tivesse matado a mulher, o cara tinha ido lá jogar no Milan, Marcelo, tinha feito milhões e milhões. Beleza, ia pagar uma baita na pensão? Ia. Tinha ali a treta ali com a Ingrid. Ele casou com a Ingrid em 2016, Marcelo. Depois de ser condenado por matar e sumir com uma mulher. A mulher ainda casou com ele. Então, se fosse só a traição, ela também ia perdoar. E a vida dele ia continuar. Hoje, ele ia estar multimilionário. Ia estar próximo filho. Cara, que loucura, né, mano? Eu até falei isso no meu júri, quando as pessoas perguntam, a juíza me pergunta, né, pergunta para mim o seguinte, a pergunta do juiz, você mandou fazer isso? Eu falo com ela, não. Mas você sabia? Eu sabia, mas eu não mandei. Aí eu queria dizer o que para as pessoas? Eu fui omisso na situação. O meu erro na situação foi ter sido omisso. Quem cala consente, né, mano? Então os caras chegaram nele e falaram, nós vai resolver, beleza? Nós vai resolver. E ele vai ficar quieto, mano? Não, calma lá, mano. Deixa essa parada aí. Não faz assim não resolve assim não e tal, né? Não, ele ficou quieto, ele concordou, caralho. Até mesmo porque os caras estavam resolvendo pra, de certa forma, livrar a barra dele, né, Marcelo? Então, se ele pega e fala, não, cara, não quero que aconteça isso, os caras não iam simplesmente pegar a mulher e matar ela, sendo que o Bruno não ia querer isso, né? Ele não foi lá e puxou o gatilho, mano. Não sei nem como é que ela morreu, tá? Porque não encontrou corpo. Não foi ele que foi lá e pum, deu um pipoco. Supondo que foi assim que ela morreu, tá? Mas a gente pode até dizer, Murilo, entre aspas, que ele foi praticamente um mandante. Se ele queria que resolvesse o problema pra ele. Quando os caras chegaram e falaram, não vai resolver assim, ele ficou quieto. Ele falou ali,
antes no começo, eu era muito novo, 23, 24 anos, um menino. Mano, 23, 24 anos, você não é um menino, Marcelo. Dinheiro ele já tinha, cara. Ele já tinha muito dinheiro. Então o problema dele não era o dinheiro, o problema dele era sair nas gandaias. Ele mesmo falou que aprontava bastante, então sair nas gandaias, aprontava, e os problemas que ele tinha eram os problemas que ele causava. As consequências das atitudes dele, né? Isso faz de mim uma pessoa inocente? Não. Em momento algum, todo o júri que eu tava, eu nunca falei para as pessoas que eu sou inocente. Mas eu também não sou o demônio da parada. Infelizmente, eu tive que segurar, eu não posso falar aqui, Claro. mas eu tive que segurar um problema muito grande, porque a situação envolve facção, Não sei. a situação envolve pessoas que vai além do que vocês imaginam. Uhum. Então, eu só posso falar isso, só tem na minha vida, eu já falei para quem eu tinha que falar. E eu tenho que falar só para uma pessoa que eu dei a satisfação, que é o Bruninho. É ele que... É isso que eu quero falar para ele. E eu espero que no momento oportuno, né, que ele me dê realmente uma oportunidade para mim poder falar com ele o que eu tenho para falar. É ele que precisa, sabe, desse esclarecimento. Só ele. Mas os caras iam trocar ideia, não, Murilo? Não ia trocar ideia? Que o Bruninho não deu uma entrevista esses dias que ia marcar lá e tal, e o Bruno não foi? Agora, Marcelo, a gente vai dar um corte aqui, mas a partir dessa fala dele aí, ele explica o porquê que ele não foi encontrar com o Bruno. Mas não é o assunto do vídeo, né? O assunto do vídeo aqui é sobre a Elisa. Mas ele explica o porquê que ele não foi, né? Ele acredita que era tipo uma armadilha. Ele acredita que se ele pudesse ir lá, se eu não me engano, ele não pode chegar perto do filho, Marcelo. E aí ele tava com medo de chegar até lá, na hora de trocar ideia com o Bruninho, e sei lá, pô, a mulher, por exemplo, falar, não, chegou perto do Bruno aqui, polícia e tal. Porque eu acho que ele ainda ele deve estar em liberdade condicional, né? Ele tá, inclusive ele foi pro jogo do Flamengo agora, ele podia perder a liberdade condicional dele, tá tendo essa treta também. Numa dessa aí, qualquer deslizezinho, ele volta pra cadeia. A desculpa dele de não ter ido no encontro com o Bruninho é esse daí, né? Mas ele quer ter esse encontro ainda. Mas você tem sentimento de filho pelo Bruninho? Tenho. De pai, né? De como se fosse filho. teu... Tenho, mas a gente não tem... Não tem o A convívio. gente não tem a convivência. A gente não tem a intimidade, né? Diante de toda a história que foi passado para ele. É natural. É normal. Mas a coisa que eu espero um dia é falar a verdade. Se ele vai me perdoar ou não, aí é uma outra situação. Aí é outra situação. Porque ele fala na entrevista que ele troca não sei quanto tempo de pensão pelos os restos mortais da mãe. Eu vi isso. Ele falou isso forte. Muito forte. Muito forte. E, cara, se eu tivesse a noção de alguma coisa desse sentido, eu já teria entregado para dona Sônia há muito tempo. Ou seja, ele dá a entender aqui que ele não faz ideia de onde estão os restos mortais da Elisa também, né? Mas ele não pode chegar no Macarrão, chegar em quer que seja e falar, mano, onde é que vocês enfiaram o corpo dela? Pra eu poder contar aqui. Ou os caras entregando o corpo dela, onde enfiaram, pode prejudicar os caras ainda, será? Eu acho que pode, eu acho que sim. Eu não sei o que aconteceu. Você não sabe onde tá Não sei. os restos da Elisa? Não sei. Eu não sei nem o que foi feito, não sei nem o que aconteceu. Os caras não te falaram? Não. Eu simplesmente, Mandarini, eu segurei o BO. E eu fui obrigado a segurar. E vou te falar uma coisa. É triste. Eu deixei a minha vida toda escapar pelas minhas mãos. A minha carreira, a minha liberdade, de repente a minha dignidade. Isso é pesado demais, cara. E a única forma de eu dar uma aliviada nesse peso é um dia eu poder conversar com ele. Ô Murilo, e olha só que louco, assim, se ele pegou e ele foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Aí, Murilo, ele mesmo fala que ele não é inocente, mas não foi ele que matou. Ou seja, a tipificação do crime, da condenação dele, teria que ser outra. Você concorda comigo? Porque não acharam o corpo e tal, que nem eu tô falando, ele não é inocente, mas a tipificação não seria por homicídio, porque não foi ele que matou. Seria, então, assim, julgando que tudo isso aí que ele tá falando é a realidade. Então, a condenação dele teria que ser outro tipo de condenação. Porém, ele foi condenado por homicídio. Aí, Murilo, como tem a ver com facção, certo? Me faz até me questionar, Murilo, se o próprio juiz que condenou não possa ter, supostamente, porque a gente sabe, Murilo,
É muito bem sabido por todos nós que facções costumam investir um dinheiro pesado em pessoas inteligentes para poder colocar essas pessoas dentro da política, essas pessoas no judiciário. Tô falando assim, que por essa condenação me faz até pensar nisso. Mas se eu mandei matar alguém, Marcelo, não fui eu que puxei o gatilho, eu não vou ser condenado por homicídio, sendo que eu mandei? Então, mas o que ele fala é que não foi ele que mandou. E a fala dele, né? Mas o juiz entendeu o que ele mandou. Então, o juiz entendendo isso, ele tem que ser condenado por homicídio. Senão, quando eu querer matar alguém, eu vou mandar alguém e não vai ser eu que vou puxar o gatilho. Tá, homicídio, sequestro, ocultação de cadáver, entendeu? Ele foi condenado por tudo isso, beleza, né? Ele tinha que ter alguém ali, Murilo. Tinha que ter um bode expiatório ali, tinha que ter. Mas, por outro lado, isso que eu falei também não foge muito do chapéu de alumínio não, cara. Mas a gente sabe, né? A gente sabe que facção tem tentáculo em tudo quanto é lugar, né? É um negócio doideira, cara. Complicadíssimo. Mas é isso, então, fechou? Fechou.